Vocês têm 2 filhos, né? Isso. Pretendem ter mais filhos? Não. Não, semana passada já foi feito o procedimento, então agora não tem mais como ter Ele fez filho. a vasectomia. Fez a vasectomia. E foi por tua intenção? Nossa, toda decisão grande lá em casa é tomada em conjunto, em família, né? Então foi nossa decisão. E os filhos que vocês têm, vocês, eu acho que um já está em idade escolar, o outro é um bebê ainda, né? Uhum. Ou talvez está indo na creche, Tá no indo jardim na de creche. infância. Logo ele está indo para a escola. E o que vocês acham de professores que usam do púlpito, né, onde eles estão, para doutrinar as crianças? O que vocês acham que devia ser feito, né, para que isso não acontecesse? Porque talvez o pai entenda que o filho vai para a escola para aprender matemática, português, ciências, mas de repente ele está escutando um discurso que talvez não seria o local adequado para isso. O que vocês acham disso? Eu acho isso bem preocupante. Eu posso dizer que eu já vivi isso na minha pele. Quando eu ia na escola de ensino fundamental, eu tinha ali eu ia de 5ª a 8ª série, eu tinha uns 12, 13 anos. Eu tinha um professor de história, que era bem de esquerda, e ele separava os alunos, era eu e mais uns 5 alunos, que a gente ficava depois da aula discutindo sobre o quanto que o comunismo era legal e era melhor. A gente ficava depois da aula. E era um professor legal, descolado, sabe? O professor de Estado, assim, descolado, né? E eu vivi isso. E isso é muito sério, porque na adolescência a gente vive esse momento de realmente descolar do nosso núcleo familiar, do pai, a gente achar o pai e a mãe meio careta, e a gente levantar novos ídolos. E o professor acaba estando nesse lugar. Então é muito preocupante. Eu acho que, assim, professor não pode ter partido, ele não deve falar ideologicamente, porque lá dentro daquela escola ele vai receber crianças de pais de várias ideologias. Ele tem que passar conhecimento. Fora ele faz o que ele quiser, mas só que o complicado é que eu vejo isso, principalmente em relação à esquerda, tá? Né? Eu percebo que a pessoa de esquerda parece, quando ela é muito ferrenha, que ela tem que levar isso para todos os âmbitos da vida dela. Inclusive no profissional na sala de aula. E parece que ele vai lá para doutrinar mesmo. E tu acha que... Tu comentou antes que foi na adolescência que tu começou a ficar feminista, né? Isso. Tu acha que foi influência desse professor especificamente? Com certeza começou ali. Começou ali, E aí, claro, depois teve todo o papel da mídia, né? Uhum. Que veio esse foi boom. somando... E meus pais não viam, tipo, eles não viam problema, eles pensavam, a gente tá aqui trabalhando, né? Ela tá lá estudando, tá ali assistindo Rede Globo, tá tudo certo, né? E aí depois veio o estrago, né? Depois veio o estrago. O estrago em vários sentidos, ou no casamento, em outras situações da tua vida, tu disse que isso te prejudicou? Em vários sentidos, assim, do jeito de vestir, na forma de falar, sabe, na agressividade. E aí meu pai ficava muito chateado, porque assim, meu pai é um pai muito bom, é um homem muito bom. É um homem que sempre se sacrificou pela família. E aí meu pai pegava e falava assim, porque era eu e a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã mais velha, a gente unida, né, na bandeira Girls Power ali, super feminista. Ele falava assim, meu Deus, mas vocês odeiam os homens, mas eu sou homem. Eu fiz tudo pra vocês e vocês ficam aqui me odiando. Ah, não, mas não é você, é os repressores. Não, mas espera aí. Mas porque tudo é culpa de homem, sabe? Tipo, frases assim, tinha que ser macho. Esse macho escroto. É esse tipo de discurso. E aí a mulher, ela vira sempre a vítima, a coitada, e ao mesmo tempo a guerreira solitária, porque ela não pode ter auxílio de nenhum homem, né? E a gente precisa, como o homem precisa da mulher. É isso que a gente conseguiu compreender biblicamente, né? Um precisa do outro. E tu entende hoje diferente do que anteriormente, né? Quando tu tinha esse pensamento. O que tu acha que era, assim, lembrando, né? Como é que tu pensava? Como é que tu via o papel da responsabilidade da mulher e do homem na sociedade, no casamento, enfim? E como é que tu enxerga hoje o papel da responsabilidade da mulher e do homem no casamento e na sociedade? São maneiras diferentes de ver antes e agora? São maneiras bem diferentes. Antes eu queria impor, e ao mesmo tempo eu dizia assim, tanto eu falava da minha irmã, eu queria ter nascido homem. Porque eu acho que no final, no fundo, toda feminista ela queria ser um homem, porque ela quer o papel do homem. Ela quer o poder financeiro para ela se sobrepor. Ela quer, na verdade,
tudo que é feminino, a feminista acredita que oprime, né? Então eu tenho que abrir mão da maternidade, porque se eu for mãe eu vou perder meu espaço no meio profissional. Porque eu tenho que crescer profissionalmente para ter dinheiro, para ter poder. Porque dinheiro é poder. Para bater de frente com esses homens opressores, para poder competir, realmente, né? Para tirar o homem desse lugar de poder. E hoje eu percebo que não, a gente é diferente. O homem e a mulher são diferentes, biologicamente. E a mulher, ela recebeu aquilo que o feminismo vai dizer que é a coisa mais terrível na mulher, que é a maternidade, que é ser mais frágil, mais vulnerável. Na verdade, é a nossa maior dádiva. E é um grande poder. É um grande poder. Só uma mulher pode trazer vida para esse mundo. Todo ser humano que está na Terra passou pelo útero de uma mulher. E é uma coisa maravilhosa. Pensa, quem é cristão mesmo, né? Só uma mulher pôde carregar o Filho de Deus no seu corpo, que foi Maria, e foi uma mulher, né? E quando a gente abre mão disso e a gente quer dar conta de tudo na força do braço, a gente fica amarga, porque a gente não nasceu para isso. Esse é o papel do homem. Não que uma mulher não possa trabalhar, não possa crescer profissionalmente, mas uma mulher que ela abre mão da maternidade, que ela abre mão do direito de ser cuidada, sabe, de ser amada, ela fica amarga. E muitas, eu acredito que passaram por algum processo de sofrimento, né? Muitas mães passaram, às vezes, por um relacionamento abusivo, né? Por violência doméstica, por repressão, e aí elas veem as filhas e dizem assim, não, tu não vai depender de homem nenhum, tu tem que trabalhar fora e ser independente. Tu vê com isso que já existia um desequilíbrio onde, no passado, talvez a mulher foi muito oprimida, e por essa opressão que ela sofreu, ela quis compensar isso, foi atrás dessa doutrina, e ela descompensou e desequilibrou para o outro lado, então. Exatamente. Tu acha que precisa um equilíbrio. Que assim, o machismo, ele existe, né? O machismo, ele existe, e a gente sabe, principalmente quando a gente vê das histórias lá das nossas avós, que muitos homens eram ruins, eles eram maus com essas mulheres. E o feminismo, ele veio com a desculpa de ser o remédio, de ser a cura para essa opressão masculina. Só que no final ele se tornou um veneno. Porque hoje a gente vê, nunca viu como antes, tantas crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, tantas mulheres, na verdade, agora tendo que assumir sozinha filhos e tendo que trabalhar, porque não é que a mulher não possa trabalhar, mas hoje você vê que ou o casal trabalha ou ele não consegue a subsistência. Quando eu era criança, meu pai trabalhava fora, e mesmo ele trabalhando como auxiliar de mecânico, vamos supor, numa produção lá no serviço braçal, ele conseguia sustentar uma esposa e 2 filhas. Hoje, um homem sozinho que trabalha num chão de fábrica, ele não consegue. Tem que o homem e a mulher trabalhar para conseguir sustentar. Então, no final, o movimento ele veio como uma opressão. Porque é muito difícil você conversar com uma mãe que teve um bebê e está no final da sua licença maternidade, que eu acho um absurdo ser só 4 meses, ela não dizer que ela não gostaria de poder ficar mais em casa com o filho dela. É uma situação talvez um pouco difícil de equilibrar no seguinte sentido. Tem a mulher que está te ouvindo e ela pode pensar o seguinte, poxa, mas eu queria ter casado ou mantido meu casamento e o meu marido não quis. Que acontece também, né? O marido abandona e aí ela está obrigada a trabalhar fora, né? Enquanto a outra, ela teria oportunidade de talvez não trabalhar fora, ou trabalhar, mas sem a necessidade, sem a obrigação, né? Então seria uma coisa um pouco mais leve, talvez, né? E às vezes ela não quer fazer isso. Então, como é que tu, assim, é uma resposta muito complexa para uma pessoa resolver um problema tão grande, mas tu terias uma opinião, talvez, de como equilibrar essa situação da mulher que é abandonada, como é que ela vai fazer daí? Como é que fica a situação dela, entendeu? Ela vai ter que trabalhar e prover, porque Deus, ele dá esse suporte. Se tu for olhar biblicamente, Timóteo foi criado pela mãe e pela avó, né? Era a mãe e a avó que criaram ele na fé, porque eu acredito que Deus, quando um homem abandona a casa, quando a gente se divorciou, ele que quis o divórcio. E eu me lembro que eu estava arrasada, destruída. Deus, ele te dá força, sabe? E quando eu fui numa psicóloga, ela falou assim pra mim, essa frase me marcou assim profundamente, que ela olhou e falou assim, olha, como ele quis o divórcio,
O dia que ele estiver lá com Deus, prestar contas, Deus vai olhar para ele e vai dizer assim: Cleiton, o que tu fez com a mulher e com o filho que eu te deste? A responsabilidade vai vir para ele. Então, se uma mulher ela foi abandonada pelo marido, ela tem que permanecer firme, trabalhar, que Deus vai dar força para ela manter essa família e realmente buscar um novo companheiro. Porque eu acredito que sim, a mulher ela precisa ter um companheiro do lado, né? Encontrar outra pessoa no momento certo, não sair correndo, mas no momento certo encontrar esse outro homem. Porque se ela sofreu e ela foi abandonada, Deus e Jesus vai se colocar do lado como esse marido que ela precisa nesse momento. Mas sim, ela não pode ficar amarga e achar agora que porque o marido dela foi ruim, todos os outros homens são ruins, né? Porque ela pode sim, num devido momento, encontrar outro companheiro. Eu não sei se o Cleito quer falar a respeito disso, o que levou a isso, né, Cleito, talvez, para as pessoas entenderem, ou isso é uma coisa mais íntima de vocês, ou talvez foi pela questão do feminismo. Essa questão mesmo, como ela mencionou, né, mas é mais a hierarquia dentro de uma casa, né, quando existem duas pessoas que elas querem dominar, eu falava para ela, é como se tivessem dois machos dentro da residência e a gente vivia numa constante briga para ver quem ganhava, era uma briga de ego. Então, é quase uma inversão de papéis. Chegavam momentos que eu dizia, tá, tu quer prover a casa, tu quer tomar as decisões que eram cabíveis a mim? Toma, então. Muitas vezes, antes da gente se divorciar, eu chegava nessa conclusão. E depois, quando aconteceu todo esse ocorrido ali, da gente se divorciar e voltar e se reestruturar na palavra e entender a hierarquia de Deus, aí sim as coisas começaram a funcionar diferente, né? E a palavra submissão, que é uma palavra que arrepia muita gente hoje em dia, principalmente as mulheres, e quando eu falava isso também era motivo para briga na hora, ela quer dizer que a mulher ela tem que se submeter ao homem, mas o homem tem que amar a sua esposa e dar a vida por ela, como Cristo amou a igreja. Então, assim, não é a mulher ela se entregar para um homem que ele é opressor, que ele não provém, que ele não cuida, não ama, né? Mas quando ela encontra um homem que realmente dá a vida por ela, que ama ela, cuida dela, aí isso faz todo sentido. Então tem que ter esse cuidado, porque a hierarquia ela é importante, mas ela tem que ser recíproca, né, também. Mas, claro, assim, não foi só por causa disso que aconteceu o divórcio, né? Ou você também não assumia o teu papel, porque esse é o problema. Quando uma mulher ela tenta ser submissa dentro de um ambiente onde o homem é repressor, isso é palco para... Então, na verdade, os dois mudaram. Houve uma mudança total. Eu, no caso, não tinha pulso firme antes disso. Então, muitas tarefas ela acabava assumindo à frente porque eu era um homem molenga. Então, muitas questões também eram relativas a mim. Cleito, e tu acha que submissão, essa palavra que tu citou aí, que é uma palavra que realmente é, para muitas mulheres, talvez uma palavra inaceitável, né, dentro do casamento? Sim. Tu acha que a palavra submissão ela tem a ver com a mulher ficar subordinada às ordens do marido, ficar abaixo dele, ou naquele sentido de abraçar a mesma missão? É uma missão única para o casal, né? Onde o marido assume o papel mais difícil, talvez, mas a mulher ajuda naquela mesma missão. Como é que tu vê isso aí? Eu vejo, como eu te falei antes, uma hierarquia. Então, lá em casa a gente vê nesse formato. É Deus, o homem, a mulher e os filhos. E eu sigo a Bíblia. Então Deus, para mim, passa o que Ele quer da minha vida para nossa casa. E ela é uma auxiliadora. A mulher sábia, ela edifica o lar. A gente vê nesse formato. É claro que eu sou um ser humano, sou falho e eu peco às vezes. Então, às vezes, eu saio da curva. Daí, nesses momentos, ela me auxilia. Conversa comigo e diz, olha, isso aqui não faz parte das Escrituras de Deus. Nesse momento, que daí ela entra nessa missão comigo, me faz voltar para o caminho, que é onde a gente está se encaminhando com uma estrutura familiar blindada, que foi só na palavra mesmo que a gente conseguiu formar a nossa família e seguir firme para frente e deixar todas essas mágoas e amarras para trás, que foram muitas. Mas é isso, exatamente. A mulher, ela tá sob a missão, abaixo da missão. Ela tá junto, né? Ela é, exatamente, a auxiliadora. Porque é como se o homem ele fosse pra guerra, né? Ele fosse o guerreiro. E a mulher, ela fosse o general ali que estivesse no quartel organizando todo o resto para as coisas fluírem. Porque um homem que ele não tem paz em casa,
ele não consegue chegar no ambiente de trabalho, chegar na empresa, empreender e ter sucesso na frente, se ele está vivendo um inferno em casa. Quando ele chega em casa e ele sente o acolhimento, ele sente o apoio, ele sente... Porque a mulher, ela tem responsabilidade de... Ela é a alma da família, né? Ela cuida do espiritual, do clima da casa e cuida desse humor desse homem. E quando a mulher ela tá muito preocupada só com o sucesso dela, com ela e pra frente, porque hoje a gente vê uma competição muitas vezes em casa, de ver quem ganha mais, de quem tem mais sucesso profissional, e aí você vê duas pessoas correndo na rodinha do rato, né? E ninguém tem tempo daí, não vamos ter filhos, porque filhos atrapalham a nossa vida profissional. E hoje você vê cada vez mais casais que não querem filhos. E casais sem filhos, né, depois de alguns anos, tu, assim, pelo teu conhecimento empírico, a tua observação, né, não um levantamento de dados científicos, mas tu percebe que tem menos possibilidade de seguir adiante juntos? O filho, ele é um complemento para que o casamento permaneça unido mais facilmente, ou tu não vê isso? O filho, no primeiro momento, ele é um desafio, né? Eu não recomendo ninguém ter filho no meio de uma crise no casamento. O filho, ele tem que vir no momento que o casamento está em paz. Senão, ele vai ser mais uma vítima ali no meio do turbilhão, como foi o caso do nosso primeiro filho. O filho é uma esponjinha, né? Ele vai capturar o que está sendo vivenciado naquela casa, naquele momento. Mas o casal que ele não tem filhos, ele perde uma oportunidade de crescimento e ele pula uma etapa da vida, sabe? Porque a gente nasceu para isso. A gente nasceu para crescer, para casar e para se reproduzir. E aí eu achava essa palavra, isso horrível. Eu me lembro que uma vez eu fui num casamento e um padre falou assim, que agora vocês casaram, agora vocês têm que ser pai e mãe, né? Vocês têm que reproduzir. E eu olhei, cutuquei ele e falei assim, meu, que terrível. Meu, que horrível. Ele, que padre absurdo. Não tinha que ser católico, porque eu era, né? Eu era luterana, eu ficava cutucando os católicos, né? Hoje em dia tem um respeito enorme. Eu conheço pessoas católicas, assim, que têm uma fé maravilhosa, né? Mas na época eu tinha essa visão. Porque eu achava assim, não, ninguém pode obrigar a ter filho. Que absurdo. Mas o filho, ele faz parte do processo do amadurecimento humano. Se você pegar pessoas... claro que sempre vai ter as exceções à regra, né? Mas se você pegar duas pessoas na casa dos 30 anos, um casal que tem filhos e um casal sem filhos, você vai ver claramente, sabe? A diferença de valores, de amadurecimento, de evolução, porque o filho, ele te leva para outro lugar, ele te faz rever suas prioridades. Ele te faz crescer de uma forma que sem eles você não cresceria.